Gaspar, meus irmãos, nós estamos em mais um bate-papo, dessa vez com o nosso pastor, o pastor Thomas. Seja bem-vindo, pastor, a mais um vídeo aqui. Meus queridos, nós vamos estar falando hoje sobre um tema muito importante. Infelizmente é um tema que não é muito debatido, muito falado, no cotidiano, até mesmo dentro das igrejas, ou por falta de interesse de muitos pais, que é justamente a questão da educação cristã infantil. Então, estaremos conversando hoje com o pastor em relação a esse tema. Pastor, deixa eu lançar aqui a primeira pergunta. Antes de falar a respeito da educação cristã em si, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente sobre que pressupostos atualmente as nossas crianças têm sido ensinadas. Quando nós falamos sobre pressupostos, estamos falando de crenças anteriores, né? Então, são padrões de fé que nos dirigem nas nossas ações. Então, todos nós temos pressupostos. Então, mesmo cristãos podem ter pressupostos errados ao criar os seus filhos. Eles podem ter pressupostos humanistas, até pressupostos ateístas, vivendo de uma forma, ensinando as crianças a viver de uma forma que separe o secular do religioso. É como se a religião se limitasse apenas ao domingo, né? E a igreja, o momento que está na igreja. Fora daquele ambiente, você vive como um não crente, né? Então, muitas vezes, os pressupostos dos pais, muitas vezes cristãos, são carregados das suas experiências, da forma que eles foram criados, né? E eles criam os filhos daquela forma. Eles tentam, muitas vezes, proteger os filhos excessivamente, por conta de experiências negativas que eles tiveram, e acabam ensinando também esses pressupostos, que muitas vezes são seculares para os filhos, não são baseados no Evangelho, né? Então, muitas vezes, quais são os pressupostos dos pais? Eu estou criando meu filho para ele ser um médico, eu estou criando meu filho para ele ser um advogado, eu estou criando meu filho para ele ser um empresário, né? E você não observa ali a preocupação de criar o filho ou a filha para ser um servo de Deus piedoso. Então, às vezes, você tem muito investimento na educação, você tem muito investimento na saúde, né? Muito investimento na alimentação, mas não tem investimento na área espiritual, na vida espiritual. O que muitas vezes acontece é que os pais começam a terceirizar a educação das crianças, a escola, a igreja, uma atividade esportiva que a criança faz, ou uma atividade artística. Tudo isso tem o seu lugar na vida da criança, né? Mas os pais precisam compreender que eles são os líderes dos seus filhos e os líderes espirituais também. Eles não se preocupam que os filhos não se envolvam com drogas, não se envolvam com coisas erradas, tenham uma vida ética regulada pelo senso comum, vamos dizer assim. Então eles têm que se preocupar também com a formação religiosa dos seus filhos, né? Porque a formação religiosa vai desaguar num comportamento ético. Então, se nós não temos investimento, não investimos religiosamente nos nossos filhos, ensinar os caminhos da salvação e como viver para a glória de Deus, nós estamos transferindo para eles pressupostos humanistas, seculares, que não consideram Deus como o Senhor da vida, né? Mas só o Senhor da religião naquele dia específico, no caso do domingo. Então, todos esses investimentos, né, de preparar os filhos para ser advogado, médico, vai ser meio que em vão, né? Porque ele não vai estar sendo preparado com um pressuposto cristão, bíblico, né? Ele vai atuar nessas áreas, mas sem de fato ter um entendimento cristão. Exato. É o que nós observamos muitas vezes dentro das igrejas, né? São muitas vezes cristãos sinceros, que tiveram, por exemplo, uma formação acadêmica, são advogados, são médicos, economistas, mas na sua área de atuação, eles são seculares. Eles não conseguem raciocinar sobre a sua área profissional como cristãos. Então, para ele é como se não houvesse harmonia, fossem dois departamentos da vida, né? Nos estudos filosóficos, em Agostinho, em Tomás de Aquino, nós vamos ver que na história da teologia e da filosofia há uma separação que foi feita, principalmente em Tomás de Aquino, sobre natureza e graça. Então, é como se nós vivêssemos na natureza a parte da graça, né? E o que nós aprendemos com a teologia bíblica reformada, com base no que o próprio Agostinho ensinou há muitos séculos, Calvino ensinou, é que a graça rege a natureza, não há essa separação, né? Essa separação é bem platônica, e que o ideal
é uma coisa, o real é outra coisa, né? De que a alma é melhor do que a matéria. Então a gente acaba fazendo essa separação entre secular e sagrado, quando a Bíblia não faz. A Bíblia nos orienta a tudo que nós empreendemos a fazermos deve ser para a glória de Deus. Então, a formação da criança espiritual é muito importante para isso que vai acontecer depois na vida dela. Como ela vai pensar a sociedade, como ela vai pensar família, como ela vai pensar casamento, como ela vai pensar religião. E isso deve ser feito em casa. Às vezes os pais entregam isso à igreja. Então a igreja é um auxílio à educação religiosa dos filhos. Quando nós falamos de educação religiosa, nós temos 3 departamentos aí. Nós temos a educação cristã doméstica, a educação cristã escolar e a educação cristã na igreja. Então, a escola e a igreja são auxiliares para a família, né? Não devem tomar o lugar da família. Então, às vezes, a criança vem para a igreja, é dirigida para o departamento infantil, ou até estuda numa escola cristã, mas em casa o nome do Senhor não é invocado, o evangelho não está presente, o evangelho não está encarnado dentro daquele lá, ali, né? Às vezes se limita apenas a uma oração de 1 minuto antes da criança dormir. Mas todo o resto da vivência da família é uma vivência secular, né? Fica à parte, né? Então, pastor, como nós podemos educar, então, biblicamente as nossas crianças? Eu acredito que a educação bíblica ela deve acontecer desde o ventre, desde a criança estar na barriga da mãe, né? Os pais devem orar juntos, devem orar pela família, junto com a criança, mesmo sem ter nascido. Ali é um ser vivo, ali há alguém que é a imagem e semelhança de Deus, né? Eles devem adorar o Senhor juntos. E o filho é um filho da aliança. O filho é alguém que Deus deu para que os pais eduquem para a glória de Deus. Então, como é que um pai e uma mãe educam um filho? Primeiro, honrando ao Senhor. É necessário que a criança veja isso, que a religião é real na vida dos pais, né? E termos religião aqui, estamos usando como um ato positivo, não como um ato negativo. A escritura tem que ser lida em casa com os filhos, né? Louvores ao Senhor têm que ser realizados em casa. A ética que rege a família deve ser compartilhada com os filhos. Você não deve fazer isso somente porque você vai ser castigado. Você não deve fazer isso porque isso não agrada ao Senhor. Então, e é claro que esse trabalho ele é um processo. Não quer dizer que você vai falar 5 vezes com o seu filho e ele vai aprender. Ele é um pecador, precisa de redenção e precisa ser educado. Paulo vai nos dizer que a graça nos educa. Então, os pais devem ter perseverança na educação dos filhos, porque neles também há a natureza pecaminosa. Então, haverá também a natureza rebelde. Vão haver momentos que eles não vão querer vir à igreja. Vão haver momentos que eles não vão querer orar. Vão haver momentos que eles vão querer fazer qualquer outra coisa. Vão haver momentos que eles vão querer comer e não vão querer orar antes de comer, né? Então, os pais precisam ter paciência e perseverança na educação dos filhos. Nada deve ser feito à força ou violência, mas com perseverança e com paciência, debaixo de oração, né? Eu acho que um fator muito importante na educação dos filhos, que deve preceder tudo que eu disse até aqui, é a oração. Os pais devem orar pelos filhos, rogar ao Senhor, pedir que o Senhor salve, conduza, santifique, dê crescimento intelectual, espiritual, em graça e conhecimento, né? Então, eu acho que os primeiros passos para a educação cristã dos filhos primeiro a educação dos pais em relação à fé, né? Os filhos imitam os pais. Então, de que adianta você estar dizendo ao seu filho de 10 anos que ele precisa ler a Bíblia se ele nunca viu você ler? Não vê o pai fazendo isso. Ore, mas ele nunca viu você orar. Vá para a igreja domingo de manhã, mas você não vai para a igreja domingo de manhã. Não minta e vê o pai. Não minta e vê o pai mentindo, né? Você ensina ele a ferro e fogo, não minta. E quando chega alguém na sua porta, você manda seu filho dizer que você não está. A criança vai dizer, papai mandou dizer. Papai mandou dizer que não está. Então a criança vai receber essas informações éticas e vai reproduzir isso mais cedo ou mais tarde. Tem algum idade, pastor, específico para poder educar a criança ou não? A educação deve começar assim que ela nasce, né? Ela vai aprender a lidar com as informações desde muito, muito nova. Ela vai aprender que quando ela chora, a mãe vai lhe dar o leite.
Ela vai aprender que quando ela chora no berço, o pai pega ela do berço. Então, ela vai desenvolvendo, né, o seu código de comunicação ali. E ela precisa ser, então, a partir daí, instruída. Alguns dizem assim, mas ela não entende. Se você falar para um bebê de 1 mês, 2 meses nascido, 6 meses nascido, ele não vai entender a mensagem bíblica. Mas aí nós nos fazemos a pergunta. Nós que já temos mais desenvolvimento intelectual do que uma criança, sempre entendemos quando Deus fala conosco. E Deus continua falando conosco, continua nos instruindo, até que a gente entenda, até que o nosso entendimento seja aberto, os nossos olhos descortinados. Quantas vezes nós ouvimos o Evangelho antes da conversão? Até que fôssemos salvos, até que fôssemos vencidos pela graça, que é irresistível. Então a criança precisa ser conduzida ao Salvador desde muito nova. A Bíblia nos diz que o Senhor suscita louvor das crianças de peito e das crianças pequenas, né? Então elas precisam ser consideradas, os filhos dos crentes precisam ser considerados como filhos da aliança, né? Precisam ser criados como filhos da aliança e precisam ser instruídos e conduzidos a Deus o mais cedo possível. O mais cedo possível. A gente não deve esperar elas entenderem. Não, vamos esperar elas crescerem para nós. Isso sendo uma desculpa de muitos pais. Muitos pais. Eu não vou ensinar agora não. Faz ou comete algum erro, né, que pode ser repreendido, e eles até vezes se omitem a repreender porque eles não entendem, vai ser em vão, né? Eles não vão entender esse tipo de repreensão, algo do tipo. Entende muito disso, né, pastor? Tem muito isso. Então, quanto antes você começar a educar, melhor. Isso deve ser diário, né? A caminhada com Cristo é diária. Não tem nenhum dia que Cristo não caminhe conosco. Então, a Escritura vai nos dizer, em Deuteronômio 6, que você deve falar da palavra de Deus para os seus filhos ao deitar, ao levantar, ao caminhar, né? E ao sentar. Então, o texto está nos dizendo ali que em todo e qualquer momento é uma oportunidade para a educação cristã das crianças. Alguns pais podem dizer, mas eu não tenho tempo, eu trabalho muito, certo? Você leva seu filho para a escola, é uma oportunidade de você conversar com ele sobre a fé. Você senta com ele para tomar café da manhã, é uma oportunidade de você falar com ele sobre a fé. Você senta com ele à noite para jantar, é uma oportunidade também. Coloca ele para dormir, é uma oportunidade também. Então, a Bíblia nos fornece até como nós devemos fazer isso, né? Então, é necessário observarmos isso, levarmos isso a sério, né? Porque a forma que nós educamos eles hoje vai resultar no que eles serão amanhã. Isso vai desaguar no tipo de cidadão que eles vão ser, no tipo de cristãos que eles vão ser no futuro. Certo. Na sua perspectiva, pastor, quais são os erros que os pais atualmente eles cometem na educação de seus filhos? Quando você olha assim, poxa, não deveria agir dessa forma. Atualmente, sejam cristãos ou não cristãos, é o que normalmente é perceptível no que os pais cometem de erros na educação dos seus filhos. Eu acho que primeiro é a falta de compreensão do que é o próprio ser humano. Em termos cristãos, é imaginar que o filho não tem pecado, que ele é um anjo. Uma criança não é um anjo. Uma criança é um ser humano, que já nasce em pecado. E dentro disso também há a falsa compreensão de demonizar a humanidade. Você achar que a humanidade é toda carregada de perversidade, né? E você não dispensar nenhum tipo de amor à criança, mas só a vara. Então, eu acho que esses são erros gritantes. Muitos pais que não receberam dos seus pais afeto, não receberam atenção, muitas vezes acabam reverberando, reproduzindo isso na sua casa. E às vezes o contrário. Eles são excessivos a ponto de negligenciarem o cônjuge, a ponto de negligenciarem a própria fé e outras responsabilidades por causa dos filhos. Os filhos necessitam de atenção, é importante ter atenção, né? É importante o contato com os pais, a vivência com os pais, mas é necessário que isso seja equilibrado pelo que a própria Escritura recomenda. Então, eu acho que aí está os primeiros erros, né? O segundo erro é, como eu disse no início, é você desejar apenas que os filhos tenham boa formação, não é suficiente. É preciso ser trabalho para isso. Então, a vida familiar, a vida materna, paterna, é um serviço a Deus.
Nós devemos criar os filhos para Deus, né? Como a Bíblia vai nos mostrar, quando Moisés nasce, a mãe dele coloca ele no rio, e a filha de Faraó pega e manda ela criar o menino, né? A ideia era criar Moisés para a filha de Faraó, para que Moisés fosse Faraó no futuro, para que ele fosse rei do Egito no futuro. Então, os crentes devem criar os seus filhos para Deus, não para eles. Os filhos não devem ser reféns para eles, né? Outro ditado popular vai dizer assim: nós criamos nossos filhos para o mundo. Não, nós devemos criar nossos filhos para Deus, a fim de que eles honrem a Deus, a fim de que eles glorifiquem a Deus, né? Nós vamos ver que assim foi com Moisés, assim foi com Samuel, né? Assim foi com Paulo. Você vai ver que Paulo, né, na época chamada de Saulo, de Tarso, teve uma ampla formação intelectual e religiosa no judaísmo. Isso foi proporcionado pela fé de seus pais, até que o Senhor o converta ao Evangelho de Cristo na estrada de Damasco, mas ele foi preparado toda a vida para ser o que ele foi. A gente vai ver que Deus, por sua providência, prepara Paulo. É claro que nem todos serão pastores, nem todos serão missionários, mas nós não devemos enxergar as vocações que Deus nos dá apenas para o serviço religioso, né? Mas para o serviço da sociedade também. Aquilo são vocações que Deus dá ao seu povo para servirmos melhor as pessoas e servirmos a Deus antes das pessoas no mundo que Deus criou, né? Então, eu entendo que muitas vezes causa um impacto muito grande na vida dos filhos quando os pais têm pouca compreensão doutrinária, pouca compreensão do Evangelho, pouca compreensão da Escritura, quando não cultuam a Deus em casa. Isso causa um impacto muito grande nos filhos, né? Às vezes os pais se perturbam na igreja quando, por exemplo, não funciona o departamento infantil, porque eles querem cultuar em paz e os filhos não deixam que eles cultuem em paz. Então é como se o departamento infantil fosse um escape para os pais. Um descanso para poder cultuar. Vai para lá e eu fico aqui e está tudo certo. Então, veja, eu não sou contra o funcionamento do departamento infantil, contanto que haja um bom direcionamento no conteúdo para as crianças. Mas a missão, a obrigação de educar os seus filhos religiosamente são os pais. Então, às vezes, os pais também, em relação ao culto, eles ficam muito incomodados quando as crianças gritam, quando elas correm, quando elas choram, né? E muitas vezes a própria igreja fica. Nós não devemos agir dessa forma, porque as crianças estão aprendendo a adorar a Deus. Então, é natural que elas chorem, que elas queiram correr, que elas queiram ficar sentada. Não quer ficar sentada, quer correr lá na frente para falar com o pastor no púlpito, quer sair, quer beber água. E os pais vão educando pacientemente essa criança até ela aprender a cultuar. Ele também não pode ser absurdamente permissivo para que a criança faça tudo o que ela quer. Mas ele também não pode ser excessivamente rígido para que a criança não tenha um desgosto em relação à religião tão rígida e legalista dos pais, né? Então, muitas vezes os pais negligenciam isso, negligenciam o culto, negligenciam instruir os filhos no culto, né? Às vezes ocupam os filhos no culto com coisas que não tem sentido de acontecer. Às vezes os filhos estão num culto vendo um desenho animado no celular, né? Que ele possa fazer alguma atividade na hora que o culto está acontecendo, por exemplo, na pregação, se não tem funcionamento do departamento infantil, mas que seja uma atividade relacionada ao que está acontecendo no culto. Que ele esteja desenhando as informações que estão sendo ditas na pregação, né? Que ele esteja em contato com a Escritura, de alguma forma esteja relacionado. Então, tudo isso tem que ser dirigido pedagogicamente para que a criança absorva o Evangelho. Por isso que Deuteronômio 6 vai dizer: inculca na criança, né, a mensagem. A ideia é colocar na cabeça dela. Achei muito interessante uma postagem do Senhor com uma criança onde ela fez um desenho do Senhor, pregando. Achei muito interessante ali. Veja que ela projetou uma imagem somente muito positiva, né? Em relação ao meio que ela vive. Poxa, desenhou o quê? Poderia desenhar muita coisa, mas desenhou, o pastor estava ali pregando. Né? Exato. Aqui, eu já tive várias experiências aqui na igreja em relação a isso. Eu lembro de uma ocasião que eu estive com as crianças na escola dominical e eu vim responder muitas cartas que elas me enviaram, né, para mim e para o pastor Bruno. E muitas dessas cartas, isso me surpreendeu, falavam da pregação.
de como elas entendem a pregação, como elas compreendem a pregação, né? E eu já tive essas experiências em outros lugares, em outros lugares que eu pastoreei, de crianças que vinham falar comigo depois da pregação, agradecendo pelo que tinham ouvido. Então, isso me faz refletir também que quem me escuta não são apenas adultos, mas as crianças precisam ser alcançadas, que a minha linguagem precisa alcançar as crianças e que as crianças entendem o que está sendo dito. Às vezes você acha que porque ela está desenhando o pastor na hora da pregação, ela não está ouvindo a pregação. Ela tá. E ela está. E ela registra isso na sua mente. E ela comenta isso depois, né? Então, por isso que eu disse, ela pode estar ali fazendo uma atividade lúdica no momento do sermão, mas que tenha direcionamento educativo para ela, né? A gente precisa refletir mais sobre essa questão educativa na igreja, tanto em termos de igreja como em termos de família, porque é um trabalho mútuo entre igreja e família, né? Então, a gente não pode subestimar o entendimento que as crianças têm. A gente acha que elas podem aprender química, matemática, física, biologia, ciências, mas que elas não têm condição de aprender teologia. Isso é uma falha. Elas podem aprender teologia. É por isso que a tradição reformada desenvolveu catecismos para crianças pequenas, porque elas têm capacidade de aprender doutrina. E se elas memorizam, e se elas aprendem isso, né, elas vão internalizar as informações que vão regê-las. Então, o Espírito Santo, ele vai usar tudo que eu sei. Então, se a criança sabe essas informações, o Espírito Santo vai usar isso. Às vezes, alguns pais, alguns pastores até dizem, mas eu vou fazer a criança decorar um catecismo. É melhor que ela absorva a mensagem do que as informações. Mas não tem como absorver a mensagem sem absorver informações, né? Jesus vai dizer, o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Então, a verdade me é dada por onde? Na Escritura, através de informações. Então, o Espírito Santo usa essas informações. Então, o uso de catecismos infantis, de material educativo em casa, é fundamental. Também na igreja, porque às vezes você tem um trabalho infantil com material bom, mas o trabalho não é bem feito. A criança não é alcançada, né? Às vezes você tem lá um grupo de crianças e o professor, a professora apenas senta na frente deles e começa a ler a revista, sem nenhuma interação, sem nenhum feedback das crianças aplicando ali, entendendo as crianças. O contexto delas. Elas têm problemas também, elas têm dúvidas também, elas têm curiosidades também. E o professor da igreja, no caso da igreja, precisa alimentar isso e responder. Em casa também, com os pais, né? Deve ser da mesma forma. Certo. Não tratando especificamente de pais, mas talvez futuros pais, o que o senhor tem a dizer àqueles casais que não desejam terem filhos ou que pensam em terem filhos daqui a uns 10 anos, por diversos motivos? Sai caro, é muito cansativo, não vou ter tempo suficiente para dar atenção para ele. O que o senhor tem a dizer? Que, assim, atualmente tem crescido muito, eu acho, né? Antigamente, né, um casal tinha lá dezenas de filhos. Hoje se limita a 2, né? Ou um futuro muito distante, um. O que o senhor tem a dizer a esses casais? Eu acho que existem vários motivos para que isso aconteça. Existem algumas situações que é mais santo não ter filho do que ter, como questão de saúde, de risco, coisa dessa natureza. Então é necessário que haja prudência, né, nesse aspecto. Mas é necessário considerar também que a geração de filhos é um mandamento bíblico. Não é uma opção aos cristãos. É um mandamento bíblico. Então, se há condições fisiológicas de gerar-se filhos, deve-se ter filhos. Em relação ao custo, né, há algumas pesquisas que dizem que criar um filho do nascimento à universidade sai em torno de 2 milhões. Eita. Né? Então, muitos se assustam com isso. Misericórdia, eu vou gastar esse dinheiro todo. Você não deve considerar isso. Deve considerar que os filhos são, que a Bíblia diz, herança do Senhor. Então, a herança é algo que nós recebemos. Filhos são bênçãos que o Senhor nos dá. São bênçãos. Eles não são um fardo, eles não são peso, eles são bênçãos. Né? É claro que haverá sacrifícios, sim. Haverá sofrimento, sim. Agora, veja, todas as vezes que nós observamos na Escritura o ensino sobre amor, sempre está relacionado a sofrimento.
Amor sempre está relacionado sobre sofrimento, com o sofrimento. Porque o maior símbolo de amor que nós temos é a cruz. A cruz é a convergência de sofrimento e amor. Então, na criação, você vai dormir menos? Vai. Você vai se cansar mais? Vai. Você vai pensar mais no filho que em você? Vai. Você vai comer o resto da comida do prato que o filho não quis? Vai. Né? Não mais só você. Você vai deixar de comer para ele comer, porque ele sentou no seu colo e ele quer comer a sua comida? Vai acontecer isso também. Mas o prazer relacionado a isso é indescritível. Né? Nós compreendemos, quando geramos filhos, mais profundamente, assim, em termos práticos, o que é paternidade de Deus. Como Deus dá o seu próprio filho por nós, em amor a nós. Né? Então, filhos são bênçãos de Deus. É claro, é importante planejamento financeiro, sim. Controle financeiro, sim. Agora, muitas vezes o que acontece nesse argumento, porque filho sai caro, é porque essas pessoas estão carregando um sentimento egoísta, um pecado de egoísmo. Porque elas estão pensando na sua autossatisfação, elas estão pensando nos seus sonhos pessoais, a parte da família, e por isso não querem filhos. Né? Agora, a sua vida não é cara? Suas viagens, seu carro, seus até sonhos. Os pets, né, que muitos trocam filhos por animais, sai muito mais caro. Muitas pessoas trocam filho por um cachorro e chamam o cachorro de filho. Não, o cachorro não é filho. O cachorro é um animal de estimação, pode ser, né? Está dentro do contexto do pacto, né? Não cobiçarás o jumento e tal. Então, tudo que nós temos na nossa vida, até os animais, estão debaixo do pacto. Mas um animal não é um filho. Filho é herança do Senhor. O animal não é chamado de herança do Senhor para nós. Então, esses motivos escusos, né, para não ter filhos, se não for um motivo legítimo de saúde física ou até mental, né, é um comportamento pecaminoso. Não é uma alternativa para cristãos ter filho e não ter filhos. É um mandamento do Senhor. Porque a igreja cresce não apenas com a pregação do Evangelho. A igreja cresce com o nascimento de filhos, o nascimento de crianças. Né? Povoando a terra com, de fato, exato. Cristão. Jesus vai dizer que nós não podemos impedir as crianças de chegarem até Ele. Né? Então, os cristãos precisam reavaliar. Nós vivemos uma cultura extremamente controladora, né? Com sistemas de natalidade, coisas dessa natureza. Né? No Brasil nós não temos esse controle de natalidade, graças a Deus, tomara que nunca tenha. Mas, obviamente, também devemos considerar uma outra coisa, a responsabilidade na geração de filhos. Você gerar 20 filhos para que eles tenham necessidades básicas não é prudente. Não é prudente. Não, se eu vou ter 20 filhos para viver de assistencialismo governamental, isso não é prudente. Eu devo sustentar dignamente meus filhos. Né? Mas também, por outro lado, optar em não ter filhos por causa do custo é não confiar na providência e no cuidado de Deus. Né? É Deus que nos sustenta, é Deus que nos mantém. Mas, pastor, infelizmente nosso bate-papo está chegando ao fim. Tem algumas considerações finais ao nosso público. Sim. Foi um prazer estar com todos vocês, poder falar um pouco sobre esse assunto tão importante e urgente para a nossa reflexão. Espero que isso promova mais pensamentos, mais discussões, né, para quem está ouvindo, vendo esse vídeo, para as nossas congregações. Né. Agradeço a Alisson pela oportunidade de falar sobre isso. Um abraço também para todos os irmãos da primeira igreja, bem como suas congregações espalhadas pelo Nordeste. Um abraço, irmão. Mais uma vez, pastor, muito obrigado. Eu que agradeço ao tempo que esteve aqui disponível. E a quem está nos assistindo, assista os nossos outros vídeos no nosso canal, se inscreva lá e ative o sininho para você ficar recebendo as notificações dos vídeos que serão lançados no canal. Deus abençoe e um forte abraço.